4 papas, 2 santos e um rio de pessoas que confluiu para a Praça de São Pedro em ligação ao mundo, para um momento histórico na vida da Igreja Católica. Foi assim o dia da canonização dos novos santos João XXIII e João Paulo II. Um rio construído por pequenos afluentes, com as suas histórias, as suas bandeiras, todos unidos pela fé e a devoção às figuras agora propostas para todo o mundo católico como modelos de vida e intercessores. Francisco presidiu a cerimónia e Bento XVI, pela primeira vez desde a renúncia ao pontificado, marcou presença na Praça de São Pedro para a concelebrar. Nós viemos essencialmente da ação de graças pela vida da Maria Madalena, que é fruto de João Paulo II e da intercessão dele por dificuldades que tivemos em conceder esta filha, e por isso viemos com uma ação de graça. João Paulo II marcou-nos por jovens, JMJs, e foi o Papa da nossa vida. São dois Papas que marcaram o século XX e o século XXI, com a sua santidade, uma santidade vivida e manifestada no exercício da sua própria missão. São personalidades diferentes, estilos diversos, unidos todos na paixão por Cristo e na paixão pelo homem, pela humanidade. Nós em Fátima já temos lá a imagem de João Paulo II. É uma das metas de todos os peregrinos que a Fátima eu vejo com o afeto com que param, com que rezam diante da imagem, com que oferecem o seu ramo de flores. João Paulo II é a figura que nos está a guiar, que nos ensina que nós não devemos ter medo de procurar sermos os santos do século XXI, santos de carne e osso, como todos estes rapazes e raparigas que aqui estão, e que sem vergonha assumem a sua condição de jovens encaminhados em direção a Cristo. E já está ali um emocionado. E é por isso que João Paulo II nos é tão querido. São dois Papas que nos dizem particularmente, Papa João Paulo II, que de facto foi um Papa que veio de longe, como ele disse, mas que veio de longe para abrir a Europa, para abrir os sistemas europeus a Cristo e aos valores cristãos, deixando de tentar que Cristo entre na cultura, entre na sociedade, entre na economia, entre na política. A abertura a leste e a forma como o Papa João Paulo II tocou na consciência de toda a humanidade nos 4 cantos do mundo por onde andou é verdadeiramente extraordinária. E é um Papa que diz muito a Fátima também e a Portugal por isso. A criança que estava a chorar era o mais novo dos 4 filhos de Olivier e Odile, que enfrentaram juntos a multidão, com a ajuda dos peregrinos portugueses à sua volta, em ação de graças para vincar o seu amor por João Paulo II. Grâce à Jean-Paul II, nous nous sommes rencontrés, parce que nous nous sommes rencontrés pendant les JMJ, le World Youth Day, en 2002 à Toronto. Voilà. Mais pendant toute notre jeunesse, Jean-Paul II était un phare pour nous, il nous a guidés dans notre chemin vers Dieu et notre chemin humain aussi. Et il continue à être notre guide pour notre vie de famille. Nous étions là le jour de l'enterrement de Jean-Paul II, nous étions fiancés. Nous sommes venus nous agenouiller devant la dépouille de Jean-Paul II, et on s'est agenouillés, nous étions fiancés, et on l'a dit, nous vous choisissons comme protecteur de notre famille. Et nous viendrons vous présenter chacun de nos enfants, et nous viendrons pour votre béatification, votre canonisation, et peut-être votre doctorat, peut-être, qui sait. O grupo missionário João Paulo II, da Diocese de Coimbra, acompanhado pelo seu bispo, Dom Virgílio Antunes, esteve presente no Vaticano para participar na cerimónia de canonização da figura inspiradora que deu mote e nome às suas atividades. João Paulo II é o Papa quando era novo, não, desde que eu era criança, não é? Então ele sempre foi uma inspiração, porque era um Papa muito dado aos jovens, muito próximo dos jovens e que nos levava a também estar um bocadinho dispostos a fazer alguma coisa diferente, como ele também fez, não é? Eu tenho 25 anos, por isso foi o primeiro contacto com a realidade que eu tive. Foi ele realmente a fonte inspiradora que me fez perceber que Cristo está presente e no meio dos jovens, e é muito importante podermos viver com
aquilo com o legado que ele nos deixou. Foi realmente muito importante mesmo estar aqui, poder viver, poder ter uma experiência motivadora para continuar e não deixar de acreditar que apesar de tudo ele está sempre presente. Para mim, esta canonização tem um significado muito especial. A minha ligação afetiva é mais diretamente ao Papa João Paulo II, porque no fundo foi o Papa da minha juventude, do tempo do meu exercício do ministério, do presbiterado, portanto acompanhei muito de perto. Depois tive o privilégio de alguns contactos pessoais e diretos com o Papa João Paulo II. Foi uma figura extraordinária que me marcou muitíssimo e foi essa no fundo a razão principal que me levou a vir à canonização. O que diz respeito ao Papa João XXIII, é evidente que recebi o testemunho, por exemplo, podemos dizer em segunda mão, mas a questão do concílio, a questão da renovação da Igreja, das mudanças efetuadas neste sentido de abertura ao mundo, de inserção no mundo, que de facto são perspectivas que eu penso que não podemos esquecer nem abandonar, que marcaram e estão a marcar ainda muito profundamente a Igreja e vão continuar a marcar. E, portanto, são dois tipos diferentes de relação, mas que me fizeram vir para assinalar este momento e querer fazer parte deste momento da história da Igreja. João Paulo II é uma figura inspiradora, continua a ser uma figura inspiradora, dada muito aos jovens, e todo este momento chama a uma maior união, porque nós vemos pessoas, não todas ligadas à Igreja Católica, neste tipo de eventos, e acho que é uma boa oportunidade para afirmar a nossa fé, que temos em Deus. É um bom momento para viver essa fé. Eu aprendi a crescer com ele e a minha vida católica, apostólica romana, ele é a minha grande fonte inspiradora. Tanto no grupo missionário que eu conheci em Coimbra, como o grupo que eu cofundei na Paraíba, e ele foi um papa peregrino, um papa missionário, e é isso que nós jovens buscamos ser aqui em Portugal, no Brasil, e creio eu que ele toca muitos corações. Então, em todo o mundo, muitos jovens buscam o que ele nos deixou, o exemplo que ele nos deixou, é isso que eu busco. San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II hanno avuto il coraggio di guardare le ferite di Gesù, di toccare le sue mani piagate e il suo costato trafitto. Non hanno avuto vergogna della carne di Cristo, non si sono scandalizzati di Lui, della sua croce. Non hanno avuto vergogna della carne del fratello, perché in ogni persona sofferente vedevano Gesù. Sono stati due uomini coraggiosi. 350 jovens da Arquidiocese de Braga estiveram no Vaticano a participar na canonização de João Paulo II, modelo de vida para os escuteiros. A delegação, repartida por 6 autocarros, enfrentou cerca de 35 horas de caminho para chegar a Roma. Uma jornada longa, mas que os peregrinos fizeram com alegria.
Além de ser a oportunidade que temos de vir cá a Roma, de conhecer a cidade, que para muitos de nós é a primeira vez que está cá, significa também poder partilhar um momento que é assistir à canonização, especialmente do Papa João Paulo II, que foi muito nosso inspirador em nossas atividades. Aliás, nós temos atividades a decorrer exatamente neste momento em Portugal, que seguem projetos por ele iniciados, como o Totus Tuus, e é sempre... A partir do momento em que a região nos deu a oportunidade, nós decidimos logo aceitar o desafio de vir cá e estar cá para ver a canonização do Papa. Decidimos que tínhamos que estar aqui, tínhamos que mobilizar a região toda a estar aqui presente e conseguimos um grupo de jovens de 350 que vêm organizados connosco, mais 2 grupos de perto de 50 cada um, portanto estamos aqui quase 500 pessoas. A viver com grande intensidade este fim de semana desta figura que todos estes jovens ainda recordam, ainda são contemporâneos de João Paulo II, é um santo que nos diz muito. A cruz que o Papa polaco ofereceu aos jovens do continente europeu em Buenos Aires, em 1987, foi levada ao Vaticano por membros da Pastoral Juvenil da Diocese do Porto, para acompanhar mais um momento histórico na vida de João Paulo II. Esta cruz foi mandada construída por ele, juntamente com outras cruzes, para cada continente, e de facto este momento, mesmo que ele já tenha obviamente falecido, mas é um momento da vida dele e para a Igreja, e por isso faz todo sentido que ela aqui esteja, não é? É esse o nosso objetivo, também juntamente com todos os jovens, milhões de jovens, unidos a João Paulo II e a tudo aquilo que ele deixou, não é? Também a partir destes símbolos, os símbolos evocam algo muito maior e esta cruz nos une a João Paulo II, à sua obra, ao seu legado, à sua missão de evangelização. Para mim é a primeira canonização que estou a viver. Nunca estive numa, nunca estive em nenhuma, é a primeira. Para mim é algo de vivência, quer do ponto de vista espiritual, até de uma forma de conhecer melhor João Paulo II e João XXIII, para além de trazer este símbolo. Vai ser de facto para mim um momento único que irei evidenciar, viver e testemunhar, que é isso mesmo que faz parte da fé, transmitir aos outros aquilo que vivemos. Centenas de milhares de fiéis reuniram-se desde a madrugada em volta do Vaticano, enchendo a Praça de São Pedro para as canonizações. Um grupo de peregrinos portugueses, que chegou aos arredores antes das 4 da manhã, demorou mais de 2 horas até chegar à Avenida da Conciliação, a rua principal que liga Roma à Praça de São Pedro, num clima de grande emoção e expectativa. Eu acho que é um momento de grande emoção porque é canonizado João Paulo II, que é da minha juventude, adolescência e que foi até há pouco tempo um Papa para nós de grande referência. Além de que foi um Papa que olhou muito por Portugal e que eu acho que foi o Papa que marcou pela proximidade a todo um povo, o mundo. Eu acho que foi o Papa que abriu, no fundo, também para o Papa Francisco esta aproximação. Começámos a habituar com João Paulo II. São momentos de muita fé, momentos de muita oração e de grande reflexão sobre o que foi a importância que tiveram no século XX, na história da Igreja e também na unidade do mundo. Estes 2 Papas, um Papa João XXIII, um Papa de abertura, João Paulo II, um Papa de convergência, mas sobretudo eu creio que é uma oportunidade que temos de pensar sobre as trajetórias exemplares destes 2 homens e tentar convertê-las um pouco no motor da nossa própria vida. Roncalli e Wojtyła, figuras simbolicamente unidas pelo concílio, atravessaram e viveram, como cristãos exemplares, santos, as tragédias da época contemporânea, os massacres das guerras mundiais, a desumanidade dos totalitarismos nazi e comunista,
o Holocausto, os fundamentalismos e a globalização do materialismo. Em tudo, neles, transparecia a fé em Deus. João 23, na docilidade ao Espírito. João Paulo II, no serviço à família como núcleo da humanidade. Papa João XXIII foi o Papa do Concílio, não é? Que inaugurou uma nova era na relação da Igreja com o mundo, na presença da Igreja ao mundo, de que ele próprio se fez porta-voz e ao mesmo tempo intérprete pelo seu estilo de proximidade. Quando se esteve na iminência de uma guerra nuclear, por causa dos mísseis de Cuba, ele exerceu toda a sua influência diplomática e escreveu aquela encíclica inesquecível e que é um marco miliar na doutrina social da Igreja, a Pacem in Terris. Portanto, foi um pontificado muito breve, mas deixou saudades. Eu ainda, quando era estudante aqui em Roma, nos anos 70, todos os anos, no dia 3 de junho, aniversário de sua morte, eu vinha sempre rezar ao túmulo do Santo João XXIII hoje. Busca la paz, que llega si busca sin detenerte, que unifica la existencia, caminando hacia tu propia liberdade. Do outro lado, temos a figura de João Paulo II, que marcou a Igreja num longo pontificado, de quase 26 anos, e num outro contexto já, e cuja primeira palavra deu um mote a toda a sua missão, a toda a sua atividade. Não tenhais medo. Veio tirar a Igreja numa situação de medo, de inferioridade perante o mundo, e ele próprio se fez apóstolo e uma espécie de São Paulo para levar a todo mundo a causa da dignidade da pessoa humana. Eu nunca me esqueço essa célebre frase: o homem é o caminho da Igreja. As ruas de Roma foram dominadas pelas cores da Polónia, terra natal de Karol Wojtyła, a imagem do que aconteceu em maio de 2011, a quando da sua beatificação. O novo santo foi um Papa do mundo, e o povo de João Paulo II, que o acompanhou sempre, não faltou à chamada. A comprovar a dimensão do pontificado, cerca de 100 de delegações oficiais, muitas de relações cortadas entre si, uniram-se em torno do gigante do século XX. La santità già si vedeva da anni, quando lui venne nel 2002, l'ultima visita all'agosto 2002, mi ricordo che quando lui saliva sulle scale dell'aereo e tornando indietro, e lui con le lacrime diceva questa è l'ultima volta che vengo. Lui già lo sapeva, già lo sentiva che moriva. Ho visto, mi ricordo, una persona particolare, che c'è qualcosa che non c'è nel Papa così, io non me lo ricordo. Essencialmente para assistir à santificação do Papa João Paulo II, e que é santificado com um outro grande Papa que eu não conheci, mas que sei que está ligado ao Vaticano II e tenho lido muita coisa sobre ele, mas o Papa João Paulo II eu conheci e estive várias vezes com ele. E tive a felicidade de o receber em Portugal quando o meu marido era presidente e andámos com ele por todos os lados onde ele se deslocou. Guarda memórias muito fortes desta presença? Muito. Quem contactou com ele diz que era uma presença única, tinha uma força especial. Sim, fantástico. Uma pessoa até fazia bem poder estar ao pé dele e ouvir a sua voz. Para nós é mais do que o reconhecimento mundial, é mesmo um toque pessoal, não é? Da intercessão de João Paulo II na nossa vida, que nos marcou, como a Cláudia dizia,
enfim, toda a nossa juventude, crescemos com ele, é o Papa da nossa juventude e da nossa vida, e que tivemos a ocasião depois de estar cá na altura da beatificação, e que também foi um momento marcante, e após isso depois conseguimos de facto conceber a Maria Madalena, que para nós foi de facto a marca mais da nossa vida, e que não poderíamos estar fora deste sítio e deste momento, pois a ação de graças aqui é fundamental para nós. O João Paulo II é a grande fonte da inspiração juvenil, da inspiração da sua vida cristã, da inspiração missionária, e portanto é uma figura que continua felizmente a ter uma importância grande na vida dos jovens, sobretudo quando recordamos aquelas célebres frases que ele disse, como esta dos jovens são os apóstolos dos outros jovens. É uma frase que eu continuo a repetir muitas vezes, citando João Paulo II, porque me parece que de facto eles é que têm capacidade, como ele pensou e sentiu, de fazer esse trabalho de evangelização daqueles que são da mesma idade, que estão nas mesmas experiências de vida. João Paulo II e João XXIII, dois homens do seu tempo que o Papa Francisco considera unidos pela coragem perante as dificuldades e pela abertura ao mundo. Sono stati sacerdoti e vescovi e papi del XX secolo. Ne hanno conosciuto le tragedie, ma non ne sono stati sopraffatti. Più forte in loro era Dio, più forte era la fede in Gesù Cristo, Redentore dell'uomo e Signore della storia. Più forte in loro era la misericordia di Dio che si manifesta in queste 5 piaghe. Più forte era la vicinanza materna di Maria. A canonização de João Paulo II e João XXIII foi um acontecimento sem precedentes que tocou muitas pessoas, não só católicas. Nunca se tinha canonizado simultaneamente dois predecessores, ambos figuras muito populares e próximas no tempo, cuja fama de santidade se espalhou imediatamente após a morte e que foi agora oficialmente reconhecida por Francisco, em nome de toda a Igreja. Ad honorem Sanctae et Individue Trinitatis, ad exaltationem Fidei Catholicae, et vitae Christianae incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione prehabita, et divina ope sepius implorata, ac de plurimorum fratum nostrorum consilio, Beatos Ioannem Vicesimum Tertium et Ioannem Paulum Secundum, Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia, inter Santos pia devotione recoli devere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.